Bom dia, pessoal. Para essa semana, o terceiro ano, Sociologia, nós vamos entrar assim mais para uma análise dos movimentos sociais, né? Eu fiz uma apresentação com vocês, com texto e questões, né, sobre movimentos sociais, e vocês responderam ao questionário sobre os movimentos sociais, né? O que são os movimentos sociais e pedi até uma comparação, né, uma análise sobre o MST e que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e a Liga dos Camponeses Pobres, que de uma forma geral os dois grupos defendem a reforma agrária, mas os métodos para se alcançar a reforma agrária são extremamente diferentes. Inclusive eu fiz, né, as questões baseadas na análise, né? Já que são dois movimentos sociais e um, inclusive, que reivindica não ser um movimento social pelo fato de não lutar através da ordem. Embora reivindiquem, né, das autoridades da ordem, do sistema institucional, da instituição Estado, eles são contra o Estado, né? Inclusive em muitos panfletos, jornais que são ligados à LCP ou que são feitas panfletos, jornais, enfim, que são feitas análises dos movimentos sociais, eles indicam essa diferença entre o MST e a LCP, que é a Liga dos Camponeses Pobres. Então, aproveitando para fazer uma correção da aula passada e do formulário, alguns alunos aí conseguiram analisar a diferença entre o MST e a LCP, embora não de uma forma geral, né, bem contextualizada, mas conseguiram entender que a LCP, por exemplo, luta, né, para que seja diretamente após a ocupação da terra já se implante a produção agrícola, né? É uma diferença entre o MST e a Liga dos Camponeses Pobres, né? A qual reivindica esse lado de ocupar a terra e imediatamente começar a produção dos produtos agrícolas, né? E os alunos, né, estão de parabéns do terceiro ano porque conseguiram, né, por si, através da pesquisa, identificar essa diferença. Parabéns a vocês que deram essa resposta na análise entre MST e a LCP. Entramos então na aula da semana que nós vamos falar sobre os Panteras Negras, aí, que é um grande exemplo, né, nos Estados Unidos da América, de movimento social. Eles se formam, né, na década de 60 como um partido político, dão nome de partido político, mas é um movimento social, inclusive como partido político da ordem institucional. Eles tentaram disputar uma eleição em algum setor ali pontual dos Estados Unidos e foram assim boicotados de uma forma ampla pelo próprio sistema, né? E então eles não funcionavam como um partido político de disputa de eleições da ordem, né? Não assim sistematicamente como um partido da ordem, como nós observamos no Brasil, por exemplo, no Brasil, nos dias atuais, que nós temos aí 30 e tantos partidos e que todos eles funcionam dentro da ordem, apenas disputando eleições. Lógico que eles têm os braços sindicais, né? Tem os seus braços, principalmente os partidos de esquerda, nos movimentos estudantis e além do mais, eles não ficam fora da questão da ordem em si, né? E os Panteras Negras eram um partido diferente, eles se davam o nome do partido e eram um partido porque era uma parte da população que se juntava, no caso os negros, num agrupamento
para defender a própria vida, né? Porque a polícia assassinava os negros como assassina hoje nos Estados Unidos, né? Agora, hoje, talvez, eu acredito, talvez não, né? Com certeza, há uma divulgação desses assassinatos muito maior, né? E, inclusive no mundo todo, no planeta, boa parte da população do planeta se colocam contra a violência contra o povo afrodescendente nos Estados Unidos, assim como em outras localidades, no Brasil, enfim. Então, talvez eles estavam mais sufocados, né? Eu acredito que eles estavam mais sufocados lá nos anos 60 e 70, até o início da década de 80, com esses assassinatos do povo negro, onde o negro nunca teria razão num tribunal, ou a família que requisitasse ou reivindicasse a condenação de um policial, né? Ou mesmo de organizações como a Ku Klux Klan, né? Fascista e racista. Então nunca a palavra de um negro valeria. Temos aí outros exemplos de outros pensamentos do movimento negro afro-americano, o pastor Martin Luther King, né, que fez o seu célebre discurso Eu Tenho um Sonho, né, I Have a Dream, e temos outras personalidades, Angela Davis, que também teve aí uma relação com o Partido Pantera Negra, embora não fosse membro dos Panteras Negras. Então tem uma série de fatos e personagens que construíram, né, entre a década de 60, 70 e até 80, um, um marco do movimento negro afrodescendente, afro-americano, que ficou para a história, né? Então, vidas negras importam. Não começou agora com o assassinato do Floyd, né? E nem esses outros que vêm acontecendo aí, um pouco antes, um pouco depois. Então, nós, né, vocês como alunos de sociologia, já podem, terceiro ano, né, ano que vem, faculdade para muitos, né, já fazer uma análise, vocês já podem fazer as suas análises sociológicas nesse sentido. O questionário é um treinamento para análise, né? Ela, em pequenas questões, eu vou pedindo análise de vocês como alunos sobre essas questões. Tem um texto no formulário, mas não necessariamente vocês precisam se ater a ele, né? A internet está aí, vocês dominam muito bem essa ferramenta e podem começar a construir o seu conhecimento a partir dela também. Não depender só do professor nem só da escola. Já que dizem que hoje o professor é só um facilitador do conhecimento e não aquele cara que ensina propriamente, que sabe tudo que vai ensinar. Isso é uma verdade, né? Tanto é que também aprendemos, os professores também aprendem com os alunos, né? Ensinando a gente aprende. Então, falar dos Panteras Negras e analisar a luta desse partido, desse movimento social americano, norte-americano, e compará-lo com os dias atuais. Não necessariamente só com os dias atuais, né? O aluno vocês podem fazer uma análise, por exemplo, da mesma época, anos 60, 70, 80, uma época contemporânea dos Panteras Negras, né? E no Brasil, no mundo, vocês fiquem à vontade. Eu estabeleço um número de linhas para cada questão da análise, né? Que essa é uma análise toda dividida. Você não vai pegar uma folha, abrir o Word e fazer uma análise, escrevendo. Ela é pontual, né? São pontuais as questões. Então você vai aprendendo aos poucos, você vai fazer uma completa. Então, essa semana é isso, né? E eu gostaria, é isto, e eu gostaria de deixar a mensagem para vocês que eu tenho ido trabalhar presencialmente na escola com aulas, né, de sociologia. Me parece que a sexta-feira é para o terceiro ano, né? Toda sexta-feira então seria terceiro ano. Nem sempre eu vou às sextas, às vezes às quintas, quartas. Então, mas eu estou aí para esclarecer qualquer dúvida e qualquer orientação nesta análise
de sociologia sobre movimentos sociais que nós vamos fazer durante essa semana, aliás, durante os próximos 15 dias. Então eu estou à disposição no chat, tem um grupo de alunos, né, no WhatsApp, tem um chat lá para vocês colocarem alguma questão, alguma dúvida. Tem os e-mails do Classroom, que vocês podem ir lá diretamente na atividade e postarem os seus e-mails. Tem também o Centro de Mídias e eu estou lá todos os dias nos horários de aulas do terceiro, segundo, nono ano de História, fazendo lá as explicações sobre as dúvidas que podem decorrer do conteúdo da disciplina e também orientando vocês com respeito ao acesso ao conteúdo, tanto no Classroom como para aqueles que preferem o presencial ou optaram pelo presencial, material impresso, lousa, giz, enfim, eu estou à disposição. Então, uma boa semana para todos, bons estudos e um bom dia.